Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa fofurinha aqui de 9 centímetros. Vai servir aí numa bebezinha de 1 até 3 meses, podendo servir um pouquinho mais, tá? Dependendo da estrutura do pezinho do neném, vai servir um pouquinho mais. É muito fácil de fazer, tá? E assim, eu gostei bastante desse modelinho, que ele, apesar de ser fácil, ele é bem detalhadinho, ó. Esse detalhezinho aqui da sola, muito fácil de fazer, gente, vocês vão se surpreender. O lacinho, eu usei o mesmo da sandalinha docinho, eu vou deixar aqui na descrição um minuto exato de onde eu começo a ensinar esse lacinho, tá? Com o link, junto com o link do vídeo. Então, vai ficar mais fácil para você passar lá a aula e assistir somente essa parte do lacinho, se você quiser fazer esse mesmo lacinho aqui que eu usei para colocando nesse azulzinho. Esse azul é de lã e esse outro aqui, ó, ele é de fio de algodão, tá? Eu usei o Bela para estar confeccionando esse aqui e aqui eu usei a lã Cisnes, Bebê Todo Dia Anti-Peeling, que agora é minha queridinha, gente, minha favorita. É aquela lã que não dá bolinha. Bem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vem fazer parte aqui dessa família. Deixe aí o seu curtir e se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu colocar aqui no canal. Eu usei aqui como fecho a fivelinha, tá? Fivelinha linda, lá da JHP Metais. Vou deixar aqui na descrição o contato da JHP Metais, que é o seu ermilho, né? Bem conhecido aqui entre as artesãs. E as etiquetinhas são lá da Cuticutem. Também vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto da Cuticutem quanto do Sermilho e da Karina Viamentos, de onde são as palmelinhas que eu usei e os moldezinhos que eu gosto de usar para ter como referência para colocar dentro do sapatinho, tá? Então, gente, todos os fornecedores vai estar aqui listado na descrição do vídeo. Vamos precisar da lã Bebê Todo Dia Anti-Peeling, que tem 100 gramas, 100% acrílico, tá? Essa cor aqui que eu utilizei é 70-119 e ela tem 300 de tex, tá? É um azulzinho bem bebezinho, gente. Aqui no vídeo ela ficou um azul mais forte, mas é um pouquinho mais clarinho do que aparenta aqui. E a outra lã que eu utilizei é da mesma marca, porém a cor, só muda a cor. A cor é a 70-102, tá? Para quem tiver interesse, é um off-white. E para fazer o roxinho, eu utilizei o fio Bela, 150 gramas da Pinguim, que tem 370 de tex. E a cor utilizada foi a 1429. E para a sola, eu utilizei mesmo fio, porém a cor 702. Você pode usar também outro tipo de fio, vai experimentando aí. Dependendo da tensão do seu ponto, vai ficar com o mesmo tamanho aqui da minha receita, tá? Vamos precisar de tesoura, cola. A utilizada foi a Pega 1000, é uma das minhas preferidas. Uma agulha de tapeçaria. E a agulha que eu utilizei para poder confeccionar tanto na lã quanto na de algodão foi a 1,75. Bem, os enfeitezinhos são... fica aí a seu critério, e aqui o fecho você pode usar tanto fivela, quanto velcro, quanto botão. É só você, na hora que estiver fazendo a sua alcinha, lembrar aí de qual tipo de fecho você vai usar para você deixar o espaço certinho aqui, tá bom? Então, vamos para nossa videoaula. Vou fazer aqui o nozinho, o nó corrediço e 21 correntes. Agora eu vou laçar a agulha e vir aqui na 4ª corrente e fazer 2 pontos altos. Agora, vou fazer uma sequência de 16 pontos altos, um para cada corrente seguinte. Sobra uma correntinha aqui no final, sem ponto, hein?
nessa última corrente que sobrou, nós faremos 8 pontos altos dentro dela. Prontinho, ficou assim, 8 pontos dentro da última corrente. Agora, eu deixo esse fio bem encostadinho na base aqui, para eu já vir arrematando no percurso que eu vou fazer aqui, entre os pontos, tá? Que vai ficar esse fio aqui. Nós vamos agora trabalhar uma sequência de 16 pontos altos. Um ponto em cima de cada ponto aqui, ó, correspondente aqui a esse lado. Dessa forma. Eu completando a minha sequência de 16 pontos, volto com vocês. Prontinho. Agora aqui, ó, nós vamos vir nesse mesmo lugar onde eu tenho aqueles 2 pontos altos e aquelas 3 correntes que servem como um ponto. Então, na verdade, temos 3 pontos aqui, ó, nesse mesmo na quarta corrente, né? Lembram? Então, dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. E agora, eu vou vir, ó, contando de baixo pra cima, primeira corrente bem escondidinha aqui, ó, 1, 2, e dentro da terceira, eu faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. E ficou assim a nossa primeira carreira da sola. Iniciando agora a segunda carreira, fazendo uma corrente nesse mesmo buraquinho aqui onde eu emendei a carreira, eu faço 2 pontos baixos. Tenho aqui um aumento de ponto baixo. Vou seguir para os próximos 2 pontos fazendo um aumento em cada um deles. Então, para cada ponto, eu faço 2 pontos baixos, ó. Tenho, então, aqui uma sequência de 3 aumentos de ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 16 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Agora, nós vamos fazer, para cada ponto desses 8 aqui que nós fizemos no mesmo lugar, um aumento de ponto baixo. Em cima de cada ponto desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer aqui 8 aumentos em ponto baixo ou de ponto baixo. Quando eu fizer os 8, eu volto. Prontinho, fiz aqui os 8 aumentos de ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo 16 pontos baixos nos próximos pontos. Prontinho. E agora, nós vamos trabalhar nesses 3 últimos pontos aqui, um aumento de ponto baixo em cada um deles. Em cada um deles, tá? Ó, 1, 2 e 3 aumentos de pontos baixos. Lembrando que o aumento são 2 pontos em cima do ponto, no mesmo lugar, tá? Agora, eu venho nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, ignorando aquela correntinha, ó, e faço um ponto baixíssimo para emendar aqui a carreira. E ficou assim a segunda carreira da nossa solinha. Iniciando agora a terceira e última carreira. Eu fiz 2 correntes, que vai servir aqui como um meio ponto. Eu vou fazer agora nos próximos pontos mais 10 meio pontos altos. Venho pro próximo ponto, faço um meio ponto. Vou ficar aqui contando com as 2 correntes, com um total de 11 meio pontos altos. Prontinho. Agora, eu vou laçar a agulha e fazer uma sequência de 15 pontos altos. Quando eu tiver aqui os meus 15 pontos, eu volto com vocês. Após os 15 pontos altos, faremos uma sequência de 8 meio pontos altos.
Agora, faremos uma sequência de 15 pontos altos. Enfim, faremos agora uma sequência de 11 meio pontos altos. Cortar aqui o fio. Não vou unir aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu puxo direto, eu vou virar aqui o trabalho, vou ignorar o primeiro ponto, venho nas duas alcinhas do segundo ponto e trago o fio aqui para a parte de trás, no avesso da sola. Agora, eu volto aqui no primeiro ponto, entrando aqui com a agulha de baixo para cima, ó, dentro do nozinho do ponto, ó, daquelas alcinhas que tem, e saio lá no meio do ponto, exatamente aonde está saindo aqui o meu fio. E vou trazer o fio para baixo. Formou aqui, ó, em cima daquele ponto que nós pulamos, o primeiro ponto, uma nova alcinha. Vou ajustar ela para que fique aqui do tamanho das outras. Arruma aí o ponto que ficou aí na parte de baixo. E agora eu vou entrar dentro das duas alcinhas desse ponto que acabamos de fazer. Trago o fio para cá, vou no próximo e trago pro lado oposto. Volta aqui, ó, no ponto anterior, nas duas, entrando dentro aqui das duas alcinhas e trago o fio para cá. E para finalizar, vem um ponto aqui, ó, à frente ou atrás, né? E vou puxar o fio para lá, deixando aqui para a parte de dentro, ó, ou do avesso da sola. Quando eu vier passando uma carreira aqui de pontos, eu arremato esse fio, mas você pode arrematar com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, fica aí a seu critério. E a nossa sola ficou aqui, ó, com 9 centímetros de comprimento. Então, vamos começar agora a subir o sapatinho. Eu vou vir aqui exatamente onde fica o ponto de divisão da sola, do meio, entro com a agulha assim, ó, vou trabalhar uma carreira de 60 pontos baixos em relevo. Esse primeiro ponto será representado por duas correntes, porque não tem como fazer aqui um ponto baixo em relevo, como primeiro ponto, ó. Então, eu vou fazer uma e duas correntes. Vai dar a altura de um ponto baixo. Entra aqui no mesmo lugar onde eu saí com a agulha e saio um ponto à frente. Sempre assim, tá? E vou fazer um ponto baixo. Entra aqui onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente. Ó, e assim eu vou seguindo até completar um total de 60 pontos baixos. Já aproveito para ir arrematando esse fio, ó. Pegando aqui naquelas duas alcinhas da última carreira aqui, ó, desses pontos da última carreira da sola, ó. Aí eu vou fazendo meus pontos, ó, baixos em relevo. Do fim da carreira eu volto com vocês pra gente tá podendo emendar aqui juntos, tá? Já volto. Completei aqui os meus 60 pontos baixos em relevo. Agora eu vou vir aqui na alcinha da segunda corrente que nós fizemos aqui, ó, como o primeiro ponto, lembram? E vou, ó, entrar dentro dessa correntinha, contando de baixo para cima, uma e duas. Na segunda, eu insiro a minha agulha e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente apertadinha e vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor, tá? Se for colar a solinha, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colar essa aqui para dar de exemplo. Eu sempre falo que você tem a opção de colar ou de deixar a solinha solta. Mas, nesse caso aqui, eu vou optar por colar para dar um melhor acabamento aqui na minha sola depois. Para ficar bem certinho, tá? Então, eu vou estar colando a minha palmilha. Eu já aproveito para pegar esse fio que ficou aqui, que eu esqueci de esconder ele aqui no percurso aqui,
E vou estar colando ele aqui também. Aí já faz o acabamento, ó. Pegar minha cola e vou passar em toda a sola aqui. Cuidado para não passar na parte da lateral que acabamos de fazer, tá? Então, passa aqui bastante, não precisa ser muito, tá? Eu tenho o costume de falar bastante porque um pouquinho de nada não vai resolver, né? Então, você passa uma quantidade boa de cola, sem exagerar. Vou passar aqui na palmilha também. Aqui nas bordas, ó. Para garantir que vai ter uma colagem eficiente. Aí sim, agora eu vou trazer aqui para minha sola de crochê. E vou ajeitando aqui, ó, de maneira que não comprometa aqui a minha carreirinha que eu acabei de fazer, os meus pontos, ó. E vai ficar aqui bem certinho. Vocês vão perceber que a solinha, ela vai ficar moldada, fazendo aqui o contorno da palmilha. Aí você pode vir aqui atrás e acertar, se você quiser que fique mais certinha ainda aqui a sua solinha, você vem e vai acertando aqui as partes que você achar que precisa de um ajuste. Bem, enfim, tá coladinha aqui a palmilha e agora nós vamos prosseguir com a nossa receita. Eu volto aqui a achar o meio da sola. Eu vou iniciar exatamente aqui nesse mesmo ponto, ó, aonde eu finalizei a carreira anterior, que foi essa correspondente à base. Eu vou trazer o fio pra cá, ó. Jogo sempre essa perninha de linha menor por cima, ajusto a laçada e faço uma corrente, para ter certeza que o fio não vai sair daqui. Vou laçar a agulha e vou, ó, fazer um meio ponto alto aqui nesse mesmo lugar onde eu prendi o fio. E ficou assim, minha mão tá cheia de cola, não reparem. Meus dedos estão cheinhos de colinha. Olha, gente, agora nós vamos seguir para os próximos pontos, contando sempre. E vamos fazer aqui 60 meio pontos altos, contando com esse primeiro. Já tenho 1, 2, olha, 3. Vamos usar as duas alcinhas dos pontos baixos que nós fizemos, tá? Eu concluindo aqui a minha carreira de 60 meio pontos altos, volto aqui pra gente tá prendendo juntos aqui o finalzinho, tá bom? Já volto. Bem, para unirmos a carreira, nós vamos vir aqui na alça do primeiro meio ponto, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, que será toda em ponto baixo. Fiz uma corrente nesse mesmo lugar onde eu emendei o fio, a carreira, eu faço o meu primeiro ponto baixo e vou seguindo para os próximos pontos, fazendo um ponto para cada ponto. No total, também vou ficar com um total, com uma sequência, né, de 60 pontos baixos. Eu já volto. Bem, cheguei no fim da carreira, agora aqui, ó, vou ignorar aquela correntinha que eu fiz no início e venho dentro aqui das duas alcinhas do primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Uma corrente, essa corrente é só para dar uma alturinha, né, pro ponto, para não ficar buraco aqui, não ficar um espaço vago. Então, ela tem esse papel, tá? Lacei a agulha, venho aqui no mesmo buraquinho onde eu emendei a minha carreira e faço um meio ponto alto, iniciando aqui a nossa terceira carreira. Será composta por 60 meio pontos altos. No fim da carreira eu volto. Fim da carreira, venho aqui nas duas alcinhas do primeiro meio ponto e prendo aqui a carreira, vou unir com um ponto baixíssimo. Uma corrente e voltaremos a trabalhar aqui, ó, iniciando no mesmo lugar onde eu prendi aqui a carreira, nesse buraquinho que ficou. A quarta carreira, tá?
ela será toda em ponto baixo. Já fiz um ponto baixo e vou seguindo aqui. Quando eu concluir aqui os meus 60 pontos baixos, eu volto com vocês. Fim da carreira, e aqui, ó, vamos unir novamente nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo. Vamos fazer um baixíssimo. E assim, tá pronta a primeira parte aqui da nossa base, tá? Agora, nós vamos iniciar as carreiras, onde faremos diminuições. Bem, agora nós vamos fazer uma sequência de 17 meio pontos altos. Iniciando uma corrente para dar uma alturinha aqui, fazer um acabamentozinho na emenda, tá? E aqui nesse mesmo espaço onde eu prendi a minha carreira, eu faço um meio ponto alto. Já tenho um, vou continuar trabalhando aqui mais 16 meio pontos altos e já volto. Feitos 17 pontos, meio pontos altos, agora eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Inicio agora uma seção de 10 diminuições de ponto alto, ó. Laço, como se fosse fazer um ponto alto normal, ó, lacei a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, laço a agulha e tiro apenas 2 alcinhas, aí deixo uma na agulha. Laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, laço a agulha, tiro 2 alcinhas, deixo uma. Fiquei com 3, agora eu laço a agulha e passo a linha por dentro aqui, ó, dessas 3 alcinhas que estavam na agulha. Então, eu vou repetir aqui, ó, todo esse processo até eu ter 10 diminuições. Já tenho 1, 2, agora eu vou fazer minha terceira diminuição. E assim por diante até inteirar 10. Quando eu tiver aqui as minhas 10 diminuições, eu volto. Bem, feitas as 10 diminuições, agora nós vamos voltar a trabalhar 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, voltaremos a trabalhar aqui 17 meio pontos altos. Eu completando aqui a minha sequência de 17 meio pontos, eu volto. Prontinho, fiz aqui os 17 meio pontos, agora eu venho aqui nas duas alcinhas do primeiro meio ponto e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou agora trabalhar uma carreira toda em ponto baixo. No total, eu vou fazer 50 pontos baixos. Aqui, ó, no mesmo lugar onde eu emendei a carreira, eu faço meu primeiro pontinho. E vou seguindo aqui até completar os 50 pontos. Eu já volto. Prontinho. Agora, nós vamos vir aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e prendemos com um ponto baixíssimo a nossa carreira. Unimos aqui a nossa carreirinha. Essa aqui foi a carreirinha número 6, tá? Vamos iniciar agora a nossa carreirinha número 7. Ela também terá diminuições, tá? Então, preste atenção aí na parte das diminuições para você ter a mesma quantidade de pontos aqui depois, tá? Vou fazer uma corrente, laçar a agulha e vir aqui no mesmo lugar onde eu emendei a minha carreira e iniciar uma sequência de 19 meio pontos altos. Eu concluindo os meus 19 meio pontos, contando aqui com aquele primeiro, já tenho 3, aí eu volto pra gente dar sequência. Prontinho, fiz aqui os 19 meio pontos e agora nós vamos fazer uma sequência de 6 diminuições de ponto alto. A mesma que eu já ensinei para vocês, ó. Já devem ter treinado bastante aí ela. Vou fazer aqui até um pouquinho mais rápido. Eu concluindo as minhas 6 diminuições de ponto alto, eu volto. Feitas as 6 diminuições, agora nós vamos voltar a trabalhar aquela sequência de 19 meio pontos altos. Já fiz 1, 2 e assim por diante, tá? Eu finalizando a minha sequência, eu volto com vocês.
Fiz aqui os 19 pontos, agora vamos emendar a carreira aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreira número 8, que vai ser composta por 44 pontos baixos. Eu vou fazer aqui o nosso primeiro ponto, como sempre, aqui naquele espacinho que fica lá da emenda da carreira. Já fiz 1, 2, assim que eu completar os meus 44 pontos baixos, eu volto. É ponto sobre ponto. Chegando aqui na frente é a mesma coisa, ó. Em cada ponto de diminuição, eu faço um ponto baixo. Bem, finalizei os 44 pontos e agora vamos finalizar a carreira, emendando aqui, unindo, né, no primeiro ponto baixo que nós fizemos na carreira, tá? Usando as duas alcinhas como sempre. Vou fazer agora uma correntinha apertadinha e vou cortar aqui o fio. Agora nós vamos fazer essa correinha aqui, ó, pro pé esquerdo, tá? Eu vou pegar meu fio e fazer aqui 21 correntes. Primeiro faço um nozinho corrediço e 21 correntes. Feitas as 21 correntes, eu vou vir aqui, ó, no meu sapatinho, achar o meio aqui do calcanhar certinho. Aqui pra mim vai ser aqui, ó, nesse ponto onde eu emendei, exatamente aqui vai dar o meio certinho do meu sapatinho. Vou contar 10 pontos pra cá, andando pra direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No ponto 10, eu vou inserir a minha agulha e vou já emendando aqui a correntinha, ó. Vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui. Aí, aqui a minha correntinha ficou emendada. E vou seguir fazendo mais 19 pontos baixos. No total, eu faço 20 pontos baixos aqui, tá bom? Se você estivesse fazendo o pezinho direito, você faria o contrário. Você contaria, né, os 10 para cá e começaria no 10º ponto também, mas já começaria fazendo apenas pontos baixos. Faria 20 pontos baixos, chegando lá no final no finalzinho, você ia continuar a sua carreira, mas fazendo um total de 22 correntes, tá bom? Aí, pra gente voltar, depois de fazer as 22 correntes, você vai pular uma correntinha e iniciar o seu primeiro ponto na segunda corrente. Aí, você vai voltar fazendo, no total, 41 pontos baixos. Em cada corrente, você vai fazer um pontinho baixo, então vai dar 21 pontos baixos. Aí, mais os 20 pontos que você tem aqui, aí vai dar 41, tá bom? Essa vai ser a sua segunda carreira, né? Contando aqui com essa aqui, que a gente já está fazendo, vai ser a segunda carreira desse jeito. Aí depois, vocês vão repetir o mesmo que eu fizer aqui nessa aqui, tá bom? É só voltar, fazer uma carreirinha voltando com a mesma quantidade de pontos, ponto sobre ponto. No caso, 41 pontos baixos também. Bem, eu vou concluir aqui a minha carreirinha e já volto. Bem, eu fiz aqui os 20 pontos, agora eu só vou virar a carreira. Se quiser, você pode fazer um ponto, uma correntinha para virar, tá? Eu só vou virar e vou fazer ponto sobre ponto. Só que agora, nós vamos fazer os 20 pontos aqui, né? Que vai dar ponto sobre ponto. E depois nós vamos subir aqui, ó, passar para as correntinhas, fazendo um ponto baixo para cada corrente. Quando eu chegar aqui, no finalzinho do ponto 20, eu volto. Olha, agora nós vamos começar a trabalhar aqui no nosso cordão de correntes. Pode dar uma viradinha nela assim, ó, para ficar mais fácil. Então, em cada corrente eu faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir até completar os 21 pontos que vai dar aqui nesse cordãozinho de correntes, tá bom? Eu já volto.
Ah, só vou dar uma dica, quando você estiver mais ou menos aqui, ó, no fim desse cordãozinho, você coloca esse fio pra cá e já vai arrematando ele, por entre os pontos que você vier fazendo para finalizar aqui esse cordãozinho, tá bom, gente? Aí vai facilitar bastante para você e depois não precisar arrematar esse fiozinho que fica solto aqui. Eu sei que eu já falei, mas eu vou mostrar aqui, ó, como que eu faço. Coloquei o fiozinho pra cá e agora, ó, fazendo os pontos baixos, eu já arremato esse fio de uma vez. Depois que finalizar aqui, é só dar uma puxadinha que ele se ajusta. Não vai ficar sobrando fio aqui não, tá? Olha aí, ó, finalizei ali os pontos, aí eu puxo, dou uma puxadinha, ó, só pra ele ajustar. Não puxa demais não, pra não ficar repuxadinho assim pra baixo, tá? Agora só vamos virar o trabalho e voltar uma carreira toda em ponto baixo. No total faremos 41 pontos baixos. Eu já volto com vocês quando eu chegar lá, aqui, ó, no finzinho da carreira. Prontinho, ó, cheguei aqui, ó, no fim da carreira, fiz os meus 41 pontos. E agora nós vamos já partir pro acabamento. Eu vou descer aqui em pontos baixíssimos, ó. Vou entrar aqui no meiozinho, bem na pontinha, e vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo. Vamos contornar todo o sapatinho até a tirinha em ponto baixíssimo. Ó, agora aqui, ó, vou fazer mais um ponto baixíssimo, bem relaxadinho, tá? Chegando aqui na parte que onde eu tenho os pontos baixos, ó, eu vou trabalhar pegando no meio da alcinha desses pontos. Vou fazer bem soltinho para não ficar repuxando, hein? Olha, aí vai dar um efeito aqui bacaninha. Eu gosto que ficar um pouquinho mais larguinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou continuar contornando, chegando aqui, ó, nesse último pontinho, eu volto pra gente subir aqui na tirinha. Ó, então, na metade do ponto, vou fazendo, já volto. Voltei aqui, ó, só pra gente tá subindo aqui na tirinha juntos, ó, a nossa carreirinha. Eu vou vir aqui nesse meiozinho e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, ó, é só seguir pegando no mesmo lugar onde você fez o ponto baixo, ó, ficou só uma alcinha, né? Aqui na parte de baixo. Então, você vai usar essas alcinhas para você tá fazendo essa carreira de ponto baixíssimo. Ó, e chegando aqui na pontinha, eu volto, tá? Essa parte é só nessa alcinha aqui de baixo mesmo que ficou do ponto. Para fazer viradinha, eu venho aqui no meio, aqui, ó, dessa valetinha, lá na pontinha, e faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó, já vem para as duas alcinhas do ponto baixo e já vou fazendo. Se você quiser que fique mais redondinha, aí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir bem na pontinha aqui e fazer um ponto baixíssimo. Aí depois você vai olhando aqui mais ou menos as alcinhas que estão mais chaveiradinho, ó. E faz, aí vai ficar mais redondinho. E agora você pode já vir direto para as duas alças do ponto baixo e seguindo para as outras, ó. Aí fica mais certinho, fica redondinho aqui. Agora, gente, eu vou completar todo esse contorno até lá no fim de onde eu iniciei, né? Eu iniciei aqui descendo, então eu vou finalizar aqui meu último pontinho baixíssimo aqui, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu, vocês fazendo de vocês aí, daqui a pouco não, rapidamente eu já volto pra gente continuar. Ó, aqui nessa parte, nas duas alças dos pontos baixos, normal, tá? Já volto. Finalizei aqui a minha carreira, eu vou cortar um pedaço de fio, deixando
assim, grandinho, para eu costurar minha fivela aqui. Bem, prontinho, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha e puxo aqui direto. Só para não desfazer aqui o ponto que eu acabei de fazer, tá bom? Essas linhazinhas aqui, eu dou uma puxadinha e corto. Eu já arrematei elas entre os pontos, então tá tudo certo. Depois dou uma arrumadinha assim. Ó, aqui também. Bem, agora nós vamos costurar aqui a nossa fivelinha. Eu vou trazer aqui esse fio mais aqui para a direção que eu quero costurar minha fivela, ó. E aqui, eu já posiciono ela aqui. Esse pininho, ele fica posicionado assim pra frente, tá? Do lado certo, assim ele tá errado, ó. Agora o lado certo dele fica posicionado assim pra frente. Aí você vai saber que tá costurando a sua fivela certa. Bem, eu vou começar aqui pela parte de baixo. Ó, é muito simples. Entra, só circula aqui, ó. E é muito fácil de costurar a fivelinha aqui. Não tem segredo, não, gente. Só se atentem para deixar essa costura com divisão certinha aqui do meio, pro pininho ficar no meio certinho, ó. Agora eu vou posicionar ele aqui no meio e passo a costura, a linha pro outro lado do pininho, ó. E continuo costurando aqui, até eu ter certeza de que cobri aqui essa parte de dentro, né, esse detalhezinho do ferrinho. Bem, aqui para mim já está ótimo. Eu vou arrematar aqui pelo lado de dentro. Eu vou com meu fio passando por entre alguns fios, ó, alguns pontinhos para lá, e depois eu volto. Se você quiser fazer um nozinho aqui antes de fazer esse arremate, esse acabamento, esse fica a seu critério. Gente, essas crianças estão demais. Vocês estão ouvindo aí a bagunça, né? Tá um implicando com o outro. Bem, eu já costurei aqui a minha fivelinha e agora nós vamos fazer o acabamento aqui da sola para a gente caminhar já pro final, tá? O enfeite aqui do sapatinho é algo opcional, gente. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pode colocar lacinho todo de crochê, pode colocar lacinho feito de fita, aí fica aí a critério de vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer o acabamento aqui na solinha e já vamos finalizando. Eu coloquei aqui no molde para vocês verem como que vai ficando, tá? Se acharem que ficou muito para trás dessa fivela, vocês fazem mais pontos aqui para frente, ao invés de dividir aqui a parte calcanhar 10 pontos para lá e 10 pontos para cá, se faz 12, 13, 14, mas tem que ser a mesma quantidade para os dois lados, tá bom? Aí vai aumentando, aí quanto mais você aumentar, mais para frente vai ficar, tá bom? Então é isso. Bem, com um sapatinho assim, ó, nós vamos passar primeiro uma carreira de pontos baixíssimos, pegando somente uma alcinha aqui dessas duas, né, que ficaram. Eu vou vir iniciar aqui na divisão mesmo do calcanhar. Vou pegar a linha da mesma cor que eu fiz a solinha para ficar bem harmônico. Olha, eu vou trazer o fio aqui para cima. Eu vou começar a trabalhar uma carreira toda em ponto baixíssimo desse jeito, ó. Vou segurar o fio aqui para não escapar. Eu venho aqui pro próximo ponto, pego só uma laçadinha de cima e faço um baixíssimo aqui. E assim por diante, ó. Só uma alcinha fazendo baixíssimo. Eu vou circular todo o sapatinho fazendo isso. Eu deixo a alcinha de baixo livre, ó. Uso só a alcinha de cima. Eu vou fazer aqui todo o meu contorno. Quando eu chegar aqui, ó, onde eu iniciei, dá pra ver por conta da pontinha da linha, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto. Bem, cheguei aqui no fim, ó, da carreirinha. Aí eu vou iniciar novamente mais uma carreira de pontos baixíssimos. Vou mostrar aqui pra vocês. Um pouco mais de perto.
para ficar mais fácil. Olha, agora nós vamos usar essa segunda alcinha dos pontos baixíssimos que nós acabamos de passar aqui, ó. Igual fizemos no começo, gente. Não repara não que é um implicando com o outro. E essas crianças são muito implicantes. Olha, aí eu vou fazendo assim, ó. De vez em quando eu dou uma paradinha, eu vou lá ver para ver se tá tudo certo com eles. Mas eles estão só brincando mesmo. Olha, aí aqui, ó, pegando só essa segunda alcinha dos pontos baixíssimos que acabamos de passar, vamos fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. E assim, eu vou passar no total 3 carreirinhas, tá? É essa aqui que eu vou finalizar agora, e que eu comecei, né? E mais uma, do mesmo jeito, tá? Eu vou começar do mesmo jeito. Aí, quando eu finalizar essa aqui, eu vou novamente começar mais uma carreira pegando só a segunda alcinha dos pontos baixíssimos da carreira anterior, tá bom? Eu já volto quando eu estiver aqui com as minhas 3 carreirinhas prontas. Bem, para finalizar aqui a carreira, fiz o último pontinho, ó. Aqui eu já tenho as 3 carreirinhas. Aí eu vou vir aqui, cortar o fio. Aí, puxo direto, vou trazer o meu fio aqui para baixo, ó. Eu vou entrar aqui mais ou menos na direção do próximo pontinho e trago aqui para baixo. Assim. Sem puxar muito para não... Eita, Lelê, que sorte. Para não estragar aí o efeito, né, dessa emenda. Tem que ficar bem sutil aqui, ó. Não pode ficar mostrando que tem uma emendinha aqui. Aí, agora eu vou trazer esses fios aqui para a parte de cima, aqui para dentro. Vocês vão ver, notar que dá para puxar aí esse detalhezinho que acabamos de fazer. Então, vou bem aqui na base, um pouquinho à frente de onde eu saí com ponto, ó. E trago o fio aqui para dentro. Eu vou deixar ele aqui porque eu vou passar uma colinha aqui e vou colar essa base toda para ela não sair do lugar, ó, igual eu fiz aqui. Ó, tá colado, tá vendo? Aí o outro fiapinho que tá aqui também, vou trazer a parte de cima. Saio um pouquinho à frente de onde o fio tá saindo e puxo ele para cima. Bem, agora eu só vou passar a colinha. Ó, peguei aqui minha cola. Eu abro essa base. Vou começar colando aqui essa parte. Vou cortar o excesso do fio, só para mostrar para vocês. Ó. A cola tava saindo ali um montão. Ó, eu vou deixar aqui esses pedacinhos. Vai colar junto aqui, quando eu puxar a base para cima, ó. Aí, vou passar a cola. Usa aí a cola de sua preferência para poder estar fazendo isso, tá? Eu gosto muito dessa cola aqui. Aí depois você só vai, ó, puxar ela aqui para cima, ó. Pode pegar aqui na pontinha e trazer ela para cima e acomodar a base aqui sem precisar ficar fazendo, repuxando ela toda, tá? Eu vou terminar de colar a minha e já volto. Aqui eu já colei, ó, a minha base todinha, colei também etiqueta e tá prontinho aqui o sapatinho. O lacinho é o mesmo da sandalinha docinho, eu vou deixar para vocês direitinho, um minuto certinho que começa a ensinar esse lacinho, deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Aí você vai lá, é só clicar no minuto certinho que eu vou deixar ali, que vai entrar direto lá na parte onde eu ensino o lacinho. Você vai assistir só essa parte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou encantada com esse modelinho, bem facinho de fazer, rápido também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado também. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, beijos, beijos e até um próximo vídeo.